Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighinopasantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om Namastê. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, Ashtangani. Ou seja, esses são os Ashtanga, os 8 membros do yoga. Patanjali, alguns sutras atrás, falou que pela prática dos membros do yoga, o yogi, ou seja, aquele que pratica o yoga, esses membros, remove as suas impurezas, até que o conhecimento possa brilhar e o conhecimento discriminativo possa acontecer, ou seja, vai chegar um momento em que não haverá dúvida na minha mente, na tua mente, que o eu livre é a minha natureza, é aquilo que eu sou. E essa, por assim dizer, se torna a nova identidade da pessoa. Antigamente a pessoa era o médico, era o professor, era o pai, era o homem, era a mulher. E de um ponto de vista relativo, sempre vai continuar sendo. Só que do ponto de vista absoluto, daquilo que não muda, daquilo que é mais essencial, a minha natureza é essa consciência, é esse eu que é livre de limitação e que, portanto, é pleno por si próprio. Nessa visão, o nosso coração, ele se mantém pleno e a nossa mente se mantém tranquila. Por isso que os membros do yoga, eles devem ser praticados e essa ordem nos mostra uma sistematização, um passo a passo. E perceba bem que a meditação é o 7º passo, não é o primeiro, porque é sabido que é difícil para quem está começando. Não é fácil sentar com o corpo estável ou antes de querer sentar, ter o desejo, né? O que leva uma pessoa a desejar fazer uma prática de meditação? Porque se a pessoa não tiver o desejo, não adianta eu, você ou qualquer outra pessoa falar, olha, é maravilhoso. Como professor, já escutei de pessoas dizendo assim, eu acho que a meditação é perda de tempo, por isso eu não quero fazer. Aí a mesma pessoa que fala isso é uma pessoa extremamente ansiosa. Mas aí se acha que é uma pessoa com 20 anos, 30 anos. Não, uma pessoa que já passou dos 60 e não conseguiu
vencer a sua ansiedade. Continua com uma insatisfação, com descontentamento da vida, sempre reclamando, mas não tem a bênção. E é uma bênção, isso já foi repetido várias vezes. Meu professor falava lá no início: olha, para vocês que chegaram até aqui, é realmente uma bênção. E na minha visão imatura, eu achava que ele estava sendo um pouco marqueteiro, estava forçando a barra, sabe? Pô, Vedanta é bom, mas nem tanto assim, né? Fui abençoado porque tenho acesso ao conhecimento. Depois que você começa a enxergar a verdade, depois que você começa a enxergar essa estrutura social, que você desenvolve, né, esse viver, que essa discriminação também, um pensamento mais crítico, e você encontra em si mesmo uma paz. Não existe um valor que você possa pagar pelo que você recebeu. Não tem um valor que você possa pagar pelo bem que esse conhecimento talvez já fez por você, e por isso que você está aqui, mas eu posso dizer por mim, eu não tenho como pagar todos os benefícios, pessoalmente falando, que eu recebi através desse conhecimento. Então, o que acontece? A pessoa, em forma de retribuição, acaba transmitindo isso. E nem todos, como a gente já falou várias vezes, terão o papel formal de pegar um texto e ensinar. Mas só o fato de você adquirir o conhecimento, isso já chega nas pessoas. Através dos teus relacionamentos, das tuas atitudes, através dessa pessoa que no nível, vamos chamar assim, um nível relativo, você se tornou uma pessoa mais centrada, mais segura de si, mais contente. E isso chega nas outras pessoas. Se mudar uma outra pessoa não é possível, inspirar outra pessoa é plenamente possível. E talvez o teu papel, o papel do teu colega, seja justamente esse: inspirar. Imagina educar os teus filhos tendo você com essa visão. É totalmente diferente a relação que você tem com o mundo. Porque o mundo não é uma coisa inerte. O mundo é um todo completamente inteligente. Por isso que a gente é uma forma de Ishvara. O universo é a forma física de Ishvara. A inteligência, as ordens, é a inteligência de Ishvara. É como se fosse a mente de Ishvara, que chega em todos os lugares. E essa visão não será adquirida por conta própria. Sem o Pramana, sem o meio de conhecimento para transmitir esse novo ponto de vista, esse ponto de vista real, vamos chamar assim, a mente ela não chega nesse ponto. Então alguém precisa contar, precisa ter algum tipo de instrução para a mente conseguir enxergar. O primeiro desses membros, os dois primeiros, eles são basicamente um estilo de vida. E aqui ele usa o termo, né, Mahavratam. Maha é grande e Vrata, ele é um grande compromisso. A gente tem aqui, ele fala do Yama, mas Niyama também, que a gente vai ver na aula de hoje, também é um grande compromisso. E é a vida de um yogi. E isso não vai de encontro a uma pessoa se divertir, a uma pessoa passear, uma pessoa se relacionar. Não vai. Mas coloca algumas atividades, que não são muitas, algumas atividades no seu dia a dia. Então, Yama, a gente viu, é Ahimsa, a não violência, a contribuição no sentido positivo. Satya, a honestidade. Na aula passada, eu acabei me corrigindo num ponto que eu falei que ser honesto é difícil. E na realidade, não é que é difícil ser honesto. O difícil, no início, é lidar com a reação das outras pessoas. Quando alguém te convida para alguma coisa e você diz, olha,
Não, hoje eu não quero. Muitas pessoas ficarão desconfortáveis. E aí faz parte do jogo. Uma pessoa tem um comportamento muito absurdo. E daqui a pouco a pessoa chega lá e fala, olha, nós trabalhamos aqui junto, mas o teu comportamento ele é tão prejudicial para a minha pessoa que eu prefiro trabalhar em outro setor do que ficar aqui contigo quando tu tá desse jeito. Então, em vez de engolir a seco, né, e dizer que tá tudo bem, essa pessoa, ela é honesta. Ela se coloca. Não com a ideia de ferir ou machucar o outro, mas ela também coloca os seus sentimentos, as suas emoções, ela coloca para fora. Ela não tem medo de expressar a sua raiva, de expressar a sua indignação e também o lado oposto, de expressar a sua alegria, a sua felicidade, muitas vezes com o outro, fazendo um elogio, escutando, né? É dos dois lados, tanto a conexão com aquelas emoções como a raiva, a tristeza, etc., como com as emoções da alegria, a felicidade e por aí vai. Então é nesse sentido que no início Satya é difícil de se colocar em prática. Agora, sem Satya, saiba que a felicidade ela não está disponível. Porque se você passar por cima de você e não viver a vida que faz sentido para você, como é que vai ter paz? Como é que vai ter tranquilidade? Como é que vai ter felicidade? Não vai ter. Então, Satya e Ahimsa, eles não são negociáveis. Nenhum desses princípios são negociáveis. Brahmacharya, compromisso com aquilo que é de valor. Aí você precisa enxergar o valor. O Swami Dayananda fala, né? Um valor só tem um valor se você valoriza o valor. Um valor só tem um valor se você valoriza o valor. Pegando o exemplo que a gente citou, da meditação. Não adianta uma pessoa de fora ficar falando, se a pessoa não enxerga o valor naquilo. E é muito duro, porque às vezes a gente fala coisas para pessoas muito próximas. A gente está vendo, olha, vai te fazer bem, isso aqui pode te ajudar. Mas a pessoa ela não enxerga. E a gente faz o melhor que a gente pode. Mas tem um nível que é sempre responsabilidade da pessoa. Muitos filhos, esposas, maridos fazem terapia por causa disso. Porque é difícil de aceitar que uma pessoa poderia mudar algo, mas ela não muda. E se ela mudasse, muitas coisas boas poderiam acontecer, tanto para ela, quanto, por exemplo, para um casal. É muito duro isso, mas a verdade é que cada um vive e faz o que quer fazer. Uma outra pessoa pode influenciar, impulsionar, mas existe um desejo daquela pessoa, seja de aceitar uma determinada situação, ou seja, de fazer uma determinada situação. Então, cabe à pessoa procurar enxergar isso e, se for algo bom para ela, procurar fazer isso. E, como uma pessoa próxima, o que a gente pode fazer é inspirar. Quando alguém, né, está estudando e ou o marido ou a esposa não estuda, é comum que esse que não está no processo, em alguns momentos a pessoa se sente até atacada, mas é na forma de um medo. Talvez um medo de perder a pessoa, um medo de perder a estrutura, porque a pessoa vai se modificando, ninguém fica igual no estudo de Vedanta. Se você está estudando adequadamente, ninguém fica igual. E aí qual que é a estratégia? Empurrar a força na outra pessoa, que Vedanta é bom, que Yoga é bom, que isso. Não, isso é o início. Depois de um tempo, é o silêncio. Porque você não precisa ficar compartilhando, dizendo, não, minha meditação foi maravilhosa. Minha aula de Vedanta hoje estava espetacular. Não tem mais
essa necessidade, você tá estabelecido, você tá firme nessa rotina. E aí o que acontece? Não tem mais dessa parte uma força para que a outra pessoa faça. Porque você, pelo seu livre-arbítrio, veio até aqui, ninguém te obriga a assistir às aulas, ninguém liga para você, fulano, assistiu a aula dessa semana, fez aí os seus exercícios, ninguém vai fazer isso. Se um dia você tiver dúvidas e tudo, o professor está sempre disponível para os alunos. Saiba disso, o professor ele está sempre disponível para os alunos. Então, em vez de ter essa força para que a pessoa faça aquilo que você está fazendo, existe uma firmeza de você, uma certeza do que você está fazendo é o certo para você. Para você é o certo. Aí, se essa pessoa, com o tempo, ela é sincera e dentro de um relacionamento existe o sentimento verdadeiro, eu não tenho dúvida que essa pessoa vai buscar um caminho para melhorar. Vamos supor que você é uma pessoa que está despertando espiritualmente, está se fortalecendo, e o marido ou a esposa, porque é os dois, né? Não vamos dizer que é só um, é os dois. Tá lá, só quer farrear, passa o final de semana inteiro bebendo e fazendo outras atividades. Começa a ter uma disparidade. E o reflexo dessa outra pessoa que está se fortalecendo, está ficando centrada, está se sentindo bem consigo mesmo, pode gerar na outra pessoa uma força de indignação. E isso é bom porque a pessoa também, num sentido, não é que é uma competição, mas ela também não quer ficar para trás. Ela também quer ser, a palavra que me vem, quer ser digna para caminhar junto com aquela outra pessoa. Então, essa pessoa vai procurar o seu caminho, que pode ser o mesmo. Pode ser através do mesmo caminho espiritual que você escolheu. Mas, talvez, o caminho de desenvolvimento dessa pessoa pode ser um caminho diferente do seu. E para quem tem a visão, não é difícil de acomodar dentro de um relacionamento uma pessoa que escolheu espiritualmente um caminho diferente. Saiba que são rios que desagam no mesmo oceano. O ponto final vai ser o mesmo. Agora, qual rio que cada pessoa vai buscar? Aí vai depender muito da pessoa. E essa pessoa que está firme no seu processo de crescimento e amadurecimento vai fazer o quê? Vai impulsionar essa outra pessoa a crescer. E essa pessoa pode querer saber mais. E é nesse momento que a pessoa pede, me conta um pouco mais sobre isso, sabe? Tu mudou tanto, e eu vejo que tu mudou para melhor, né? Tá mais firme, antes tu tinha muitas inseguranças, às vezes ficava muito tempo deprimida, reclamava demais da vida. Eu não te vejo mais assim, o que tu tem feito? Essa é a abertura necessária para que esse conhecimento possa chegar na outra pessoa. E como a gente recebeu muito, quando a gente vê o lado oposto de ahimsa, que é o contribuir, é isso. Você com esse comportamento, essas atitudes que estão sendo mostradas aqui, contribui ativamente em tudo, no trânsito, no seu trabalho, na sua família, em todos os lugares que você vai, conforme você incorpora essa vida de Dharma, esse conhecimento aqui, você contribui ativamente para todo mundo, para todos os animais também, todos que contribuem, que se conectam com a tua energia. E alguns, que foi o meu caso e de outras pessoas, acabam formalmente ensinando, pegando o texto e tudo mais. Mas os dois estão certos e a gente precisa acomodar, vamos chamar assim, de ideia, de realidade. As pessoas não terão os mesmos caminhos. Saiba que uma pessoa que tem um determinado caminho tem ganhos e tem perdas. Assim como o professor de Vedanta tem muitos ganhos
e certamente os ganhos são maiores do que as perdas, porque senão a pessoa não ia ensinar Vedanta. Ninguém que não ganha, sendo sincero, algo não ia ficar ensinando yoga, meditação para as pessoas. Então tem sim um ganho. A pessoa, em um sentido, ganha aquilo ali, né? E acaba transmitindo esse conhecimento. Depois a gente viu que a gente tem o asteya, que a tradução literal é não roubar. A gente com esse termo não consegue chegar na profundidade do ensinamento, mas eu não quero nada do outro. Essa é a atitude. Eu não estou aqui para tirar de alguém, para sugar alguém. Eu não quero. O que eu puder fazer para contribuir. Agora, se a pessoa me oferece algo, eu também não tenho problema de aceitar. Sabe? Não tem nenhum recalque. A pessoa não é recalcada. Só a atitude eu não estou aqui para tirar o do outro, para tirar vantagem em cima das pessoas. Eu não quero tirar vantagem em cima das pessoas. Eu quero ser justo. Quero fazer meu papel. Num trabalho eu quero receber o que foi feito, cumprir os acordos. Isso é uma atitude justa. Não é uma atitude também de uma pessoa que se deixa também levar pelos outros. Mas a atitude é essa. Eu não quero ganhar em cima dos outros, tirar dos outros. Aí a gente vê esse asteia, a internet foi contaminada com isso, né? Com essa linguagem, vamos dizer assim, do marketing digital, que procura buscar meios para estar sempre querendo tirar algo. A começar pela atenção. Prender a atenção da pessoa para oferecer algo e tirar algo. Sendo que muitas dessas coisas, não tudo, mas muitas dessas coisas as pessoas não precisam. Muito do que a gente consome, a gente não precisa. E aí vem o último e também muito bom, né? A parigraha, que é a não possessividade, mas também o convite a uma vida simples e descomplicada. E você pode fazer a pergunta para você: como que eu descomplico a minha vida? Você pode fazer essa pergunta em todas as áreas. Como que eu descomplico o meu relacionamento? Como que eu descomplico a minha relação com o meu próprio corpo? Você vai ver, olha, é melhor você fazer um exercício regular do que ir no limite lá uma vez por semana. Não sei, é só uma ideia. Então, essa perguntinha, como eu descomplico uma determinada situação, é uma pergunta que você deveria e deve fazer para você mesmo, porque a vida é simples, vai te dar tempo para fazer aquilo que realmente importa. A simplicidade não é a miséria, é a riqueza, porque você não abre mão daquilo que é importante para você. Por exemplo, por que eu vou abrir mão de uma boa câmera, um bom microfone e um sistema para dar as minhas aulas? Que sentido faz isso? Não faz sentido nenhum. Então, a gente não precisa abrir mão de fato de nada. A gente só precisa ter em mente o que a gente realmente precisa, para não colocar os nossos recursos, não colocar a nossa energia em coisas que muitas vezes são inúteis. E assim a gente guarda tempo e energia para fazer aquilo que realmente importa. Vida simples, descomplicada, com tempo para fazer o que é importante para você. Até um mantra, e isso aí, e a gente poderia repetir inúmeras vezes essa mesma instrução. Mahavratam. Todo esse yama e niyama que a gente vai ver, eles não são obrigatórios para você adquirir o autoconhecimento. Você precisa do estudo, tecnicamente. Só que se você não seguir uma vida de Dharma, e o Dharma está nesse yama e niyama, agora você já sabe. O que é o Dharma? Está aqui nesses princípios. Não é possível obter o autoconhecimento, um coração pleno, se você satisfaz os teus desejos prejudicando outra pessoa.
Não é possível ter um coração pleno. Então são escolhas. Eu quero encontrar uma plenitude. Eu quero estar livre do sofrimento. Dharma. Essa é o norte das tuas ações. Shaucha, Shaucha, Santosha, Santosha, Tapaswadhyaya, Tapaswadhyaya, Ishvara Pranidhanani Niyamaha, Ishvara Pranidhanani Niyamaha, Shaucha Santosha Tapaswadhyaya Ishvara Pranidhanani Niyamaha. Niyamaha, ou Niyamaha, os niyamas. Enquanto o yama é uma regulação, o niyama ele está associado a um conjunto de ações que você deve fazer e as consequências, um pouco das consequências dessas ações. Aqui nós já temos palavras que já foram vistas, como tapas, swadhyaya e ishvara pranidhana. Na estrutura de sutras, as palavras elas não se repetem. E se o mestre está repetindo, é como se fosse assim. Ele quer ter certeza que você entendeu. Porque se a gente pegar o primeiro sutra do capítulo 2, cujo o nome, o tema é sadhana, nós estamos falando do caminho a ser feito para alcançar o autoconhecimento. Esse é o tema central do capítulo 2. Desde o início ele está falando sobre isso. Se nós pegarmos o primeiro sutra, a gente poderia ter terminado o capítulo 2. Porque ele fala, Kriya Yoga é a devoção, a disciplina e o estudo. A vida espiritual. E isso torna Patanjali, né, ele ganhou esse título das outras pessoas. Né? Não é ele que se auto-intitula o sábio dentre os sábios. Isso é importante a gente falar isso, porque a pessoa se auto-intitula mestre. É dado para essa pessoa em reconhecimento da obra dessa pessoa. Porque é tão difícil para alguém que não tem acesso ao conhecimento dizer o que é a vida espiritual, né? Como que eu vivo uma vida espiritual? Fica até um silêncio. Como é que tu vai responder isso aí? E ele com 3 palavras ele responde. É uma disciplina para a mente, é o estudo, e a gente vai entender uma questão importante sobre isso, e a devoção. Esses são os 3 pilares da vida espiritual e são os 3 pilares da vida de um yogi. Então, é como se fosse assim. Para ter certeza que a pessoa entendeu, ele vai elaborar sobre o tema. Na Bhagavad Gita, o capítulo 2, ele é muito amado pelos estudantes, porque ele expõe, né, em profundidade o conhecimento de Vedanta. O conhecimento de Vedanta ele está todo no capítulo 2. Ele está ao longo da Bhagavad Gita. Mas ele está todinho no capítulo 2. Ele expõe ali a natureza do eu, a criação do universo, ele fala sobre o karma, sobre como a mente se destrói, tudo no capítulo 2. Então, se ele colocou o conhecimento no capítulo 2, por que o texto tem 18 capítulos? Porque nesse contexto, né, onde Shri Krishna, o professor, está ensinando a Arjuna, Arjuna não entendeu. Arjuna não entendeu. Ele enxergou a lógica daquilo ali, ele enxergou a verdade, mas ele não conseguiu pegar para si aquele conhecimento só com um capítulo. E Arjuna era uma pessoa muito qualificada, não era um Zé Ninguém, era uma pessoa que tinha muitas qualificações. Então Arjuna não foi capaz
em um capítulo, o capítulo 2, que é amado pelos estudantes, em que em algum momento nós iremos fazer, não se preocupem, a gente vai percorrer esses textos. Arjuna não entendeu, não conseguiu entender, tomar para si, né, se estabelecer, ter o conhecimento firme, escutando apenas uma vez. Assim, Shri Krishna, ele segue até o 18º capítulo, que é quando Arjuna entendeu. Então, ali finaliza a Bhagavad Gita e finaliza a transmissão do conhecimento. Aqui a gente pode ver dessa forma, é muito similar, porque já está expresso de maneira direta como que você vai eliminar as impurezas, sendo a maior delas a ignorância. Como? O estudo, a disciplina da mente e a devoção. Ponto. São essas três, para tudo que as pessoas falam sobre vida espiritual, está em cima desses três pilares. Tapas, como a gente já falou, é a prática dos membros do yoga, né? Esse ashtanga, esse processo sistemático de passo a passo para lidar com a mente. Até a gente pode incluir outros tapas aí, porque o ponto é lidar com a mente. Alcançar uma tranquilidade estável, um desapego também necessário para ter o conhecimento firme, através da prática dos membros do yoga. Aí a pessoa vai dizer assim: funciona para vocês que são calmos, tranquilos, eu sou muito agitado, não funciona para mim. Exemplo, que eu anotei aqui na minha diretriz de aula. Sempre tem uma diretriz de aula que eu faço aqui e coloco aqui, do meu professor, o Acharya Jonas Mazetti. Aí isso me veio essa semana. Ele contando que quando ele foi fazer meditação as primeiras vezes, o japa, o Acharya Jonas Mazetti, que é um grande professor, um grande mestre. Como que ele começou? Dando voltas, correndo numa sala por causa do nível de tensão e de excitação da mente. Mas eu achei que ele nasceu calmo, que ele nasceu tranquilo, centrado. Não, disciplina da mente por muito tempo, disciplina da mente. A pessoa começou, no caso dele, ele contou isso nas aulas, então não tem problema falar aqui em aula, é só um exemplo, né? Começou assim, para fazer meditação, a pessoa tinha que correr na sala, dar várias voltas, para conseguir gastar um pouco da energia e sentar e conseguir fazer meditação. Quando, já depois de bastante tempo já meditando, fui fazer o japa, a disciplina do japa, que a gente faz por um período longo, né, a repetição de um mantra, as primeiras vezes eu não conseguia fazer toda a disciplina sentado. Eu tinha que fazer um pedaço e depois eu não corria na sala, mas eu caminhava fazendo o canto do mantra com o meu mala, com o meu cordãozinho ali para fazer as repetições do mantra. Aí a pessoa persiste, ela continua por um tempo e daqui a pouco tem uma conclusão. Olha, eu acho que eu já não preciso fazer tanto da disciplina em pé, caminhando. Acho que eu consigo fazer um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E sabe o que acontece? Depois de alguns meses, a mente, ela se aquieta, o mantra, ele domina a mente e você consegue concluir essa disciplina do japa, que é muito importante. Digo para você, estudante Vedanta, em algum momento é necessário fazer essa disciplina. Você deve fazer a disciplina do japa, da repetição. Ela não começa você ganhando um mantra, tá? Porque o professor, ele pode dar um mantra e eu sou capacitado para fazer isso, porque eu também fiz a disciplina do mantra. Então, uma pessoa que fez a disciplina do mantra, passa o mantra para outra pessoa. Ou seja, quem me passou o mantra foi a Kanti Devi,
que foi quem me deu a iniciação em Hatha Yoga. A Kanti Devi, ela foi iniciada pelo Vishnu Devananda Swami, e o Vishnu Devananda foi iniciado pelo Swami, o grande Swami Shivananda. Então, o mantra passou para um mestre, passou para outro mestre e passou para mim, para o professor de você. Só que o professor, ele não dá o mantra de cara, porque esses mantras não são dados para qualquer pessoa, porque tu não sabe se a pessoa vai fazer. Então, como que funciona o processo? Primeiro, o professor dá um mantra qualquer, ele passa um mantra qualquer por um tempo, para ver se realmente essa pessoa vai fazer. Se essa pessoa fizer a disciplina por um período, aí sim o professor dá um mantra que a pessoa vai fazer a disciplina. Aí um dia eu posso até explicar, se você tiver interesse, por um tempo, e você vai ativar a força do seu mantra e vai ter o seu mantra como um grande segredo. Se um dia isso acontecer com você, você não abra a boca para contar o mantra para ninguém. Isso vai com você nessa vida. E como dizem os antigos, você não precisa de 10 mantras. Você precisa de um mantra bem feito por um longo período e é suficiente. Das meditações, né, tem uma poesia que fala, como se Ishvara estivesse falando, né? Das meditações, eu sou o japa. Ou seja, japa é realmente muito especial. E em algum momento, para você, estudante de Vedanta, é sugerido que faça essa disciplina do mantra. Então, isso aqui está tudo dentro dessa tapas da prática dos membros do yoga. Mesmo para quem é agitado, mesmo para quem está meio perturbado, tudo tem um começo. Se você persistir e tiver a instrução, saiba que vai funcionar. Porque funcionou comigo, funcionou com Acharya Jonas Mazetti, funcionou com tantas outras pessoas e vai funcionar com você. Swadhyaya. Se a gente quebrar essa palavra, a gente tem Swa, Adhyaya. Adhyaya é capítulo, mas também estudo. E Swa, de si próprio. Então, olha que interessante como que é o estudo. É o estudo de si próprio. Não é qualquer estudo. Quando a gente coloca ali o estudo constante, que a gente falou em Kriya Yoga, tá errado? Não está errado. Mas olha a característica desse estudo. Swa, de si próprio. Esse é o tópico principal de Vedanta. É o estudo de si próprio. E aí vem o poder desses ensinamentos. Porque essas aulas, elas falam com a pessoa. E isso vale tanto para o professor quanto para o aluno. A aula, ela é viva, é uma coisa que não tem como explicar. Já foi tão falado, né? Um conhecimento milenar. A gente não sabe quantos e quantos anos tem esse mesmo texto aqui. E o conhecimento continua falando com você, comigo e com todo mundo que escuta. E esse é o grande ponto. Por isso que não adianta ficar pegando um monte de livros para comparar os livros e chegar numa conclusão. Você precisa pegar a fonte do conhecimento que fala de si próprio. E esse foi um dos motivos. Já fiz isso também, talvez você já fez, de juntar várias linhas de pensamento para tentar entender. No meu caso pessoal, quando me deparei com Vedanta, o meu coração ficou satisfeito, porque tem toda a linha de condução, está toda ali, está toda presente. Fala em qualificações. Qualificação está ali. As práticas, o que você deve fazer. Toda a base é um corpo de conhecimento completo. Então, o Swadhyaya, o estudo de si próprio, esse é o assunto principal de Vedanta. E, lembrando, até o conhecimento discriminativo. Né?
E depois ele também colocou Ishvara Pranidhana, né? Pranidhana é o que? A entrega, o reconhecimento, que a gente está numa grande ordem inteligente. Então, se tudo é inteligente, o lugar que eu estou é o lugar que eu tenho que estar. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso e vou viver o que está disponível para mim viver. Porque não adianta ficar só reclamando e tudo mais. Não, as coisas estão nos seus devidos lugares. Tem algo que a vida está me exigindo que eu possa descobrir. O que a vida está me exigindo nesse momento para mim estar, de repente, sofrendo por essa situação? O que é para mim fazer? Em alguns momentos a gente pensa bastante. Mas daqui a pouco, o que é para mim fazer? Sabe? É para mim ficar? É para mim ir embora? O que é para mim fazer? Aí quer saber? A pessoa já passou por tanto perrengue. Eu vou fazer o que tem que fazer e deu. Porque não me adianta, sabe? Ficar cheio de firulas. Se daqui a pouco, quem não está bem consigo sou eu. Então vou fazer o que é para ser feito. Que eu possa descobrir o que é para ser feito por mim. Olha que oração bonita. Que eu possa descobrir o que é para ser feito por mim. Porque se eu não souber, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar alguma coisa? Como é que eu vou mudar a minha direção? Ou como é que eu vou ficar se eu não sei o que é para mim fazer? Então, essa entrega, esse reconhecimento a Ishvara. E a base da palavra Ishvara é esse Ish, que quer dizer governar. Aquele que é capaz de governar. Aí a pessoa vai dizer assim, ah, tá, então tem que se entregar a Deus. Não está errado. Mas quando a gente usa a palavra Deus para Ishvara, a gente tem que ter um cuidado, muito cuidado. Porque se Deus é um Senhor no céu, punindo os maus, beneficiando os bons, que criou o universo do nada e é separado de mim, esse Deus não é Ishvara. Não são a mesma coisa. Por isso que a gente não usa muito essa palavra, porque ela está carregada de conceitos e ideias. Então você sabe o que é Ishvara. E aí, para recapitular, primeiro, Ishvara não é uma crença, não é para você acreditar em nada. Ishvara é uma realidade a ser conhecida. Causa material, causa inteligente. Não é separado de você, é iminente, ele está presente em tudo. Mas ele também é transcendente, ele está além de tudo. Doador dos resultados da ação. Doador de tudo que está aqui. Aquele que mantém tudo, aquele que destrói tudo. Esse é Ishvara. Se você conhece Deus dessa maneira, você chamar Ishvara de Deus, não tem problema algum. Agora, se, como foi falado, Deus é o Senhorzinho do céu, aí realmente não utilize essas duas palavras, porque isso vai confundir muito. Aí quando você fala Ishvara, de repente alguém escuta, já percebeu que não tem conflito? Porque a pessoa não sabe o que é Ishvara. Se você fala de Deus, a pessoa tem um conceito de Deus. Agora, quando você fala, eu rezo para Ishvara, ninguém vai chegar para você e questionar a tua fé, a tua espiritualidade, a tua verdade. Porque a pessoa não sabe o que é Ishvara. Só quem sabe o que é Ishvara vai entender o que tu está fazendo. Então, Ishvara vai te poupar discussões inúteis com pessoas variadas. E quem quiser entender, um dia vai perguntar, porque quem é o yogi? Olha que interessante isso também. O yogi é aquele que quer conhecer Ishvara. E se a pessoa chega para você e pergunta, olha, eu queria conhecer um pouco, como que é, o que é Ishvara? Ou seja, ali tem um interesse genuíno de conhecer, porque essa é a base. A devoção é o conhecimento de Ishvara. A devoção não é a crença. Pode vir através da crença, mas dentro de Vedanta, a devoção vem do conhecimento de Ishvara.
E quem é o sábio? Se o yogi é aquele que quer conhecer, o sábio é aquele que conhece. Então é simples. Quando a gente olha, é muito simples. Eu quero conhecer Ishvara dessa maneira. Talvez eu não conheça dessa maneira. Como a gente deu exemplo aqui, né? Na Gita, para um aluno qualificado, foram necessários 18 capítulos. No capítulo 2, o conhecimento foi expresso, mas o aluno não entendeu. E está tudo bem, é assim. Então, o professor falou mais uns tantos capítulos até ele entender. E esse é o ponto. Agora, se tem no seu coração, eu quero conhecer, esse é o pré-requisito. O pré-requisito é o desejo. É o desejo. Existe um desejo genuíno de conhecer. Então, se existe um desejo, vai existir uma solução para esse desejo. E a solução é o quê? Escutar o ensinamento, refletir no ensinamento e contemplar sobre o ensinamento. Professor, como é que eu contemplo? Pega as suas anotações em alguns momentos, experimenta ali relaxadamente, de repente você gosta de um café, de um chazinho, e algo que você anotou, lê aquilo ali algumas vezes, tenta pegar algum exemplo, talvez alguma coisa relacionada à tua vida, alguma coisa que você viu, que você está enxergando. E aí você contempla, você torna seu essa visão. Porque o primeiro passo, importantíssimo, é escutar. Importantíssimo. Mas aí é necessário refletir sobre isso. Sabe? Porque não é assim, uma verdade, simplesmente o que é dito é verdade. Para a coisa acontecer é necessário expressar o conhecimento. Esse conhecimento ele tem lógica, ele precisa ter uma lógica, sabe? Não dá para falar assim, uma coisa sem lógica. Ah, mas veio dos Vedas. Tudo bem, veio dos Vedas, mas se não tem lógica, não faz sentido. E depois tem que ter a tua experiência pessoal, esses 3 quesitos que vão te dar a firmeza do conhecimento. A experiência pessoal, a lógica e o meio de conhecimento que está expressando o ensinamento para você. Então, faça esse nididhyasana, que é o termo técnico dessa contemplação, tentando enxergar esse ensinamento. Aí, a pessoa, ela praticou swadhyaya, está estudando, tapas, está fazendo alguma disciplina, Ishvara Pranidhana, escutou sobre Ishvara, que a gente já fez nas aulas, fez muito sentido, conseguiu ter uma ideia, conseguiu muito, está enxergando a visão, talvez ainda não total, mas um tanto da visão essa pessoa já enxerga. Vai acontecer ao natural Shaucha. Shaucha é uma purificação. As maiores impurezas, a gente já falou, né? É a ignorância e a perturbação da mente. Como a gente disse no início da aula, não tem como um estudante sério de Vedanta permanecer igual estudando ao longo do tempo. Não tem como, vai ocorrer uma grande transformação mental, física, espiritual também na vida da pessoa. Então, Shaucha, essa purificação, ela vai ocorrer no ambiente, porque você começa a selecionar melhor, você começa a dar mais importância àquilo que está na tua volta, e aqui vale coisas básicas, né, como organização, limpeza, é a tua casa, é o teu ambiente, né? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, eu trabalho num lugar muito carregado, né? O que fazer nesse local? Olha, tu não pode tirar dentro de um trabalho uma pessoa muito carregada. Mas a pessoa pode ali no seu ambiente de trabalho melhorar um pouco. Seja, sei lá, colocando uma imagem, colocando talvez algum símbolo, fazendo uma oração, colocando alguma intenção mental,
sabe? Tudo que você tiver a seu alcance é válido para que você se proteja e para que você proteja o teu ambiente. Tudo é válido. Por exemplo, aqui a gente faz um ritual chamado Puja, né, praticamente todos os dias, e ao final da Puja tem os incensos e os incensos são colocados na frente das portas. Justamente porque para que não venham pessoas desvirtuadas para cá. A gente não quer que venham essas pessoas, que esse ambiente no qual o professor reside, ele possa estar protegido. E talvez no trabalho a gente não possa acender um incenso, mas talvez a gente pode fazer uma oração, fazer um trabalho mental para proteger a nossa mente, para que a gente possa se proteger. E aí vale tudo. O que tiver disponível fisicamente, por exemplo, se você gosta daquelas defumações, daquelas ervas, sabe? Aqui no mercado público em Porto Alegre, a gente consegue comprar. Hoje na internet, até esses tempos me veio ali, a pessoa consegue comprar prontinho, né? E aquilo ali, todas essas coisas é válido. Cânfora. Cânfora é muito bom também para limpar. Vamos supor que você está num ambiente que tem muita briga, muita confusão. Você pode ir ali acender uma cânfora escondidinho, ninguém precisa ver. A cânfora é uma boa coisa para limpar o ambiente, né? Talvez você possa trocar até as cores de dentro da tua casa. Isso vai depender muito pessoal. Pode colocar uma folhagem, alguma coisa, tudo que você puder fazer para limpar o ambiente, isso é válido. Fisicamente, purificação do corpo, exercício físico, né? Alimentação, água, né? A purificação mental, meditação. Meditação é a purificação mental aí em tempos conturbados, de tanta divisão, de tanta intolerância, de tantos também pensamentos errados, porque o errado não é só porque a gente repete várias vezes que o errado vai ficar certo. Sabe, tem algumas vertentes assim que são muito prejudiciais às pessoas que estão se espalhando. Então que a nossa mente ela possa ser limpa diariamente, assim como a gente toma um banho para purificar o corpo, que a gente possa limpar a nossa mente dessas correntes, né, dessas vibrações ruins que permeiam aí o nosso entorno. E assim a gente também vai praticando esse Kriya Yoga, esse Niyama, a gente vai se purificando espiritualmente. Tem coisas que são nossas, mas tem coisas que não são nossas. E isso é importante também você identificar. Porque às vezes a gente se culpa das coisas, mas talvez você está se culpando por coisas que não são suas. E a gente falou isso em aulas passadas. O lixo do outro é o lixo do outro. Não é para... A ideia disso não é que eu não vou ser empático com as pessoas, me conectar com as pessoas. A gente vai, sim, ser empático com as pessoas. Mas não é o seu papel, o meu papel, carregar o lixo da outra pessoa. Aí a pessoa descarrega o lixo em cima de mim e de você. Eu fico mal, você fica triste e a outra pessoa fica aliviada. Não, 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 não. Por isso que muitas pessoas precisam de terapia, precisam de um profissional. E nem sempre essa pessoa vai ser o marido ou vai ser a esposa. Vai ser o filho, vai ser o pai, vai ser a mãe, nem sempre vai ser. Por isso que tem o profissional que vai ajudar aquela pessoa, né? E a mesma coisa que eu falei do ambiente vale espiritualmente. O que faz sentido para você? Porque as pessoas não vêm limpa. Sabe, a gente já está há bastante tempo fazendo as aulas nesse local aqui que você está vendo. E quando nós tínhamos o outro estúdio, tinha mais fluxo de pessoas, era difícil
de pegar um público mais qualificado, vamos dizer assim, alunos mais qualificados. Depois que a gente veio para esse local, diminuiu o fluxo de pessoas, contudo, as pessoas que vêm e ficam são muito mais qualificadas. Porque no outro estúdio as pessoas vinham muito carregadas, com muitas questões assim, pesadas, sabe? De vida, e elas buscam, né, a espiritualidade, buscam o yoga, na maioria das vezes como o último estágio. E pensam que o professor, ele é o terapeuta, ele é o médico, ele é o nutricionista. E não é isso, sabe? A pessoa não vai tirar tudo dali. Às vezes não é nem isso. Às vezes a pessoa se sente muito sozinha e quer o professor como um melhor amigo. Tem um problema ali, porque o professor, ele é o transmissor de conhecimento. As pessoas podem, eu sempre falo isso do melhor amigo com a observação que pode acontecer de se criar uma amizade depois de muito tempo. É claro que pode acontecer. Só que na mente da pessoa, isso precisa estar estabelecido para não se perder a atitude de aluno, para não se perder a atitude de professor. Em alguns casos, a gente se aproxima, mas mantendo uma certa distância. Aí eu cito o meu exemplo com o meu professor, o René Ozonato. A gente se trata como amigo, mas na minha cabeça eu sempre tenho a atitude dele como meu primeiro professor. E para mim é importante preservar isso, porque foi uma pessoa que contribuiu tanto para a minha vida que eu prefiro preservar com um certo nível de distância. A gente pode brincar, pode tomar um café junto, pode falar sobre a vida, refletir, fazer reflexão, tá tudo certo. Só que internamente, aquele foi o meu primeiro professor. Então, essa a imagem que, pelo menos pessoalmente, eu guardo. Então, tudo o que você puder utilizar sem obsessão, né, em cima dessa parte de purificação, e você já está se purificando, estudando, praticando e etc., faça isso, porque é uma forma de você se proteger. Porque nem tudo é nosso. Uma parte é nosso, o que é seu, agora o que é do outro, é do outro. Que nem para quem é professor de yoga aí, professor ou professora, a responsabilidade de cuidar do seu corpo e da sua mente é da pessoa. Não é minha, não é tua, é da pessoa. Ah, mas eu posso ir na aula junto com a pessoa. Ok, eu posso. Se estiver junto ali na minha agenda, eu posso, não tem problema algum. Agora, por mais que você vá com a pessoa no lugar, é responsabilidade da pessoa cuidar do seu corpo e da sua mente e do seu bem-estar. Né? Como um casal, dentro de uma relação, um e o outro contribuem, óbvio. Só que a responsabilidade é da pessoa. Sempre será. Então, para a gente concluir os niyamas, o que vai acontecer? Da purificação ao natural vai vir santosha. Santosha é contentamento. A capacidade de acomodar a vida como ela é com o coração pleno. Não é rindo o tempo todo. Tá muito bom, perdi o emprego. Não, é assim mesmo, tá muito bom. Não tá muito bom. Aquele emprego te dava os recursos para te manter. Agora não tem aquele emprego. Mas você sabe que não é o emprego, o trabalho, a ação que você faz que é o provedor do teu bem-estar. Não é a ação. A ação contribui, mas não é o provedor. Então o teu coração está pleno. Para quê? Para encontrar outra atividade. E nesse intervalo do término de um ciclo para começar um outro ciclo, não tem o desespero. É só isso. Tem uma firmeza em si, tem uma firmeza nessa relação com o Ishvara, porque o universo não é burro, não vai tirar uma coisa e não te dá a possibilidade de um caminho. Nunca acontece isso, já percebeu?
Pega toda a tua vida. Um caminho nunca se fechou sem a possibilidade de um outro caminho. Nunca aconteceu isso. Sempre que um caminho se fechou, existe a possibilidade de um outro caminho. Possibilidade sempre existe e sempre existirá. Essa é a ordem do universo. Então, nesse intervalo, não tem desespero. Tem silêncio, paciência, calma, saber esperar, analisar o que está acontecendo. Se precisar cortar alguma coisa, corta, não tem problema. Se precisar mudar o lugar, muda, não tem problema. E assim você segue até que você se realinhe novamente. Então esse santosha, ele vem, esse contentamento, com a capacidade de acomodar as coisas. Também existe uma ausência, né, de um excesso de desejo, né? Não uma ausência, esse excesso de desejo, ele morre. Por quê? Porque você com você mesmo está bem. Você aceitou a sua história, fez as pazes com a sua história, você tinha uma dificuldade, você está trabalhando em cima da dificuldade, ou seja, você está fazendo o que você pode para melhorar. Está fazendo o que você pode. Ah, eu sou uma pessoa muito perturbada, estou meditando todo dia agora. Você está fazendo. O que você pode fazer, você está fazendo. Então existe o quê? Uma satisfação. E tecnicamente falando, o santosha é livre de raga e dvesha. Lembram também? Tudo já foi falado. A gente já contextualizou tudo. Raga e dvesha é a compulsão, é a luta atrás daquilo que você quer, ou a luta para evitar aquilo que você não quer, para se afastar. Não tem mais luta. Eu não estou aqui lutando com a vida, eu estou aqui vivendo a vida. Experimentando o que está disponível para mim, fazendo escolhas, contemplando a minha natureza com o coração pleno. Não tem mais luta. Eu não vivo mais em luta aqui. Existe uma organização do dia, existe ali a que a gente falou, a parigraha, né? A vida simples, descomplicada, tem tempo para colocar energia naquilo que é de valor. Então não tem mais essa correria, essa loucura, essa luta. Tem um santosha, tem um contentamento. E se tem contentamento, tem paz. E se tem paz, tem felicidade. E essa felicidade que vem dessa aquietação, ela é muito superior. Por quê? Porque ela não pode ser tirada de você. Diferentemente da felicidade que vem do mundo, o mundo muda, as pessoas mudam, você pode perder. Agora, uma felicidade, uma satisfação que vem de uma quietude, isso ninguém vai tirar de você. E o caminho natural é esse. E Patanjali aqui, ele nos dá a oportunidade, ele sempre nos dá a oportunidade de um diálogo e uma análise mais aprofundada sobre o estilo de vida. Porque o estilo de vida que te conduz a um coração pleno, a liberação do sofrimento, é aquilo que eu vou colocar no meu dia a dia. Então o meu intelecto, ele precisa ter essa capacidade de discernir. Aquilo que eu estou fazendo me leva a um coração pleno, a uma tranquilidade, a uma boa saúde, a um bem-estar? Se sim, continua. Se não, quem sabe faz diferente ou para de fazer. Mas isso não é o professor que vai dizer para você. Isso é você com o seu intelecto. É você que vai usar o seu intelecto para ver. Agora, se o que você está fazendo te conduz a um coração pleno, é só continuar porque, o caminho está ali. Agora, se não, quem sabe muda. Ou quem sabe, para de fazer. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरे ही ओम। ओम तत्सत। नमस्ते। Ciao.